Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, a gente começa mais um bloco Saúde do Homem. Converso com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor São Caetano do Sul, e falando de um aspecto positivo, né, dessa necessidade que nos impõe a pandemia, que é o relacionamento online, mas que permite também a troca de conhecimentos, aulas, cursos, nos mais distantes locais, e às vezes seria até impossível ficar viajando de um lugar para outro. Nesta semana, professor, o senhor proferiu uma aula na Universidade Estadual de Roraima, é isso? Sim, boa tarde a todos. É interessante que a gente está passando por uma fase agora, né, com número altíssimo de número de casos e número de mortes, né, recordes, de maneira que a gente está vendo um filme muito parecido com o começo da pandemia o ano passado, né? Aquela incerteza, aquela preocupação, lotação. Então, a atividade online, que já estava estabelecida aí já durante esse ano da pandemia, se firmou. E aí, durante esse ano, para não prejudicar a turma da Universidade Estadual de Roraima, eles entraram no quarto ano, e o quarto ano tem um curso de urologia. Então, é a primeira turma que a gente dá aula, eu sou responsável pelo curso lá, né? De vez em quando eu vou trabalhar lá, tenho o CRM registrado, tudo direitinho para poder trabalhar. E aí eu fui convidado para assumir a cadeira. E as aulas agora são online, né? Então a gente tem praticamente 6 meses para dar aula online para uma. Eles dividiram a turma em três, né? Em três turmas de 10. E aí a gente distribui. Interessante que eu tenho a possibilidade de convidar professores do Brasil todo, né? E convidei, né? Tanto de São Paulo, de várias universidades, né? De Santos, de Ribeirão Preto, de Pernambuco, né? Colegas muito bacanas, altruístas, de altíssimo nível para dar aula para esses meninos, né? Que estão aprendendo agora. Então, super interessante a gente passar a revisar temas da urologia bastante básicos, porque o aprendizado que você coloca para um médico generalista, que vai se formar médico, é praticamente uma conversa como se fosse para um leigo, um pouco mais aprimorado do que para um leigo, né? Então, ele tem que entender bem, conhecer a doença, tentar fazer o diagnóstico dela e o tratamento orientar pouco. Basicamente, o especialista vai tratar a maior parte dos casos, mas a gente se preocupa em ter assim, um aprendizado bem básico do que um médico precisa saber, por exemplo, na porta de um pronto-socorro, sobre as doenças urológicas, ou mesmo no consultório, quando ele está atendendo, né, um paciente de idade, etc., saber sobre a próstata, sobre as infecções de urina, né, sobre as doenças que incidem mais nessas faixas etárias, nas diversas faixas etárias, e que são o dia a dia da medicina. Então, eu Até estou muito feliz. porque, desculpe interromper, mas assim, até para que ele possa encaminhar para o especialista com a certeza de que está dando o encaminhamento correto, porque às vezes o médico, se ele não tem essa formação, ele fica numa dúvida e acaba atrasando um diagnóstico, um tratamento, o que é prejudicial para o paciente, É, né? a primeira coisa, né, a gente está num país de dimensão continental, com muita desigualdade de acesso. Então, a gente tem locais longínquos, como, por exemplo, a Boa Vista é uma cidade grande, mas o interior que roda Boa Vista drena tudo para lá, né? E eles levam dias, às vezes, para chegar na cidade, para poder ter acesso a um médico. Então, o que o médico generalista puder orientar, como problema básico de próstata, né, tratar uma infecção urinária não complicada, né, entender que um caso é urgente, uma torção testicular, tem que chamar o especialista, é urgente, vai perder o testículo. Né? Então, assim, entender essas coisas é fundamental para um médico clínico, até não sobrecarregar o sistema. Né? Saber exatamente quando que ele pode atuar, o limite dele, né? E a nossa preocupação é essa mesmo, que ele tenha o máximo de conhecimento para ele poder filtrar isso, né? Situações gravíssimas, né? Um ureter entupido, perde o rim, né? Até quando? Que tamanho de pedra que desce sozinho espontaneamente, né? Meio centímetro.
Então, isso tem que ficar na cabeça deles, né? Se não tiver nenhuma complicação, tudo que pode tratar acompanhando o paciente. E as coisas, ao contrário, as coisas emergenciais, né? Um indivíduo que tem uma fratura de coluna, né, e tem uma bexiga, fica com uma bexiga que não funciona, você tem que drenar essa bexiga todos os dias. Tem que ter uma orientação urológica, né? Você vai ter infecção de urina, vai ter uma série de problemas. Né? Traumas, em que situação que o trauma do rim, o trauma da bexiga ou da uretra necessitam do especialista, porque o primeiro atendimento é de um emergencista, de um cirurgião geral. Correto. Né? Aí, às vezes, ele vai ser um cirurgião geral de porta de PS. Né? Tem uma lesão de uretra mais complexa. Né? Poxa, quando que eu vou chamar um urologista que eu não vou conseguir resolver o caso? Pô, se não tiver, o que eu tenho que fazer para fazer um tratamento, uma derivação da bexiga, por exemplo? Né? Então, a gente precisa orientar isso, né? E muito legal poder revisar tudo de novo com os jovens, porque os jovens têm sempre a dúvida básica que você já não tem mais. Verdade. E aí você tem que falar a língua deles. Às vezes você quer dar uma aula um pouco mais complexa e você vê que você tem que baixar um pouco o nível, explicar a coisa de funcionamento básico dos órgãos, né, para poder chegar na doença, às vezes entendimento de como é, por exemplo, o enchimento e esvaziamento de uma bexiga, né, o controle pela via nervosa, pelo cérebro, pela medula, e o arco reflexo, e que ela é um órgão reflexo que a gente comanda também o esvaziamento. Né? Então, doenças do sistema nervoso, da medula, de qualquer outro local nesta via podem afetar o funcionamento. Então, é interessante entender assim, onde é que está a dúvida básica, né, de um colega que se forma médico, que está se formando, e o que a gente pode cortar de caminho para ele, né? E orientar também, às vezes, não precisa decorar determinadas situações, mas saber onde achar. Verdade. Né? Hoje... Sabe o que você estava falando? Eu estava lembrando de algumas das nossas conversas, nesse tempo que a gente já vem fazendo o Saúde do Homem, e lembrando também das particularidades regionais, locais. Você já me falou a respeito, por exemplo, de problemas onde as pessoas não têm acesso à água, então não faz a higiene adequada e acaba levando a problemas que pode até levar ao câncer de pênis, aquela coisa toda que a gente já falou em várias entrevistas. Do mesmo modo, a possibilidade de reunir professores de vários locais do país, o que seria difícil presencialmente, porque às vezes as agendas não batem, no online isso facilita, né? Também acredito que vocês, como professores, como mestres, já com bastante experiência, também acabam recebendo desses alunos informações locais que são importantes, essa troca de experiência. Eu falo isso porque, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma entrevista de culinária, não tem nada a ver, mas com um chefe que é índio Tapajós, direto de Santarém, no Pará, falando de uma série de coisas. Então, e falando da culinária, falando do aspecto dos produtos locais, do cupuaçu. Então, é um negócio muito legal. E eu fiquei imaginando esse tipo de cliente que vai chegar depois nesses estudantes, vão permitir com que eles troquem informações depois com vocês, retratando uma realidade local que pode determinar novos estudos. Seus trabalhos vão muito nessa linha, não é? Sem dúvida. Curioso que eu até tenho um estudo, junto com o Dr. Mário Maciel, que é o professor-chefe lá da Universidade Estadual de Roraima, estudando toda a parte de PSA próstata, comunidade Macuxi. Né? Lá o predomínio é comunidade Macuxi e Yanomami. Né? Tanto que na universidade, é curioso, eles têm uma disciplina de medicina indígena. Né? É uma coisa totalmente à parte. Né? Eu digo para o Mário que os indígenas, ali onde eles moram, como eles habitam, como eles vivem, é o elo perdido. Né? É como as civilizações habitavam o planeta há muitos e muitos anos atrás. Eles praticamente não têm problema de próstata. Câncer de próstata é raríssimo, né? Que é uma doença da modernidade, alimentação, né? A parte genética deles é favorável, eles têm os indígenas têm uma origem praticamente oriental, né? Que tem uma raridade de doença de câncer de próstata. Então, assim, é super interessante o que a gente consegue
entendendo essas populações, entendendo essas necessidades, estudando, né, a genética, estudando o ambiente, como a gente consegue entender diversas doenças, né, as doenças que que estão inseridas no nosso contexto. Então, por isso que é importante ter estudos regionais, né, de todas as doenças, né, e aí isso vem exatamente de encontro ao que a gente está fazendo com o câncer do pênis, né? Nós estamos fazendo uma grande colaboração latino-americana que já tem 60 centros e mais de 300 pesquisadores para ter as nossas características do câncer de pênis aqui na América Latina. Então, esse é um exemplo, né? A gente precisa ter a nossa realidade, entender como é que os nossos casos chegam muito mais avançados, muito mais graves, né? Necessitam de tratamentos muito, muito piores porque a gente não tem a prevenção, né? O que você falou, a água corrente, o hábito de lavar, né? A higiene que precisa ser ensinada. Então, assim, tem muito para trabalhar em país como o nosso. Desde a parte de política, né? Os médicos, né, sanitaristas estão envolvidos na parte de saúde pública, até propriamente a orientação mesmo de agentes de saúde, pode ser até enfermeira ou alguém treinado para orientação de higiene desses pacientes e o acesso ao médico, né? Correto. Que é o limitante maior no Brasil. Eu acredito que o limitante maior para muitos cidadãos é ter facilidade de chegar no médico. Pô, medir uma pressão, uma coisa simples, né? Medir uma pressão, receber um remédio para pressão, né? Cuidar de um diabetes, né? Evitar o hábito do tabagismo, do etilismo, né? Se fizer isso, já vai reduzir assim brutalmente, né? Hoje eu estava conversando com a minha filha e ela convive muito com médicos de emergência, né? Com colegas, com amigos que trabalham na emergência, disseram que os traumas na cidade reduziram em 80% a morte, o acidente por morte violenta na cidade por questão dessa de estar mais paralisada as coisas. Então, assim, o nosso comportamento reflete nas doenças, né? São vários, a gente falou um monte de coisa, mas o fundo é isso, tem diversidade sim, a gente tem que reconhecer essa diversidade e entender que a gente consegue agir na prevenção das doenças de acordo com a atitude que a gente tem. Correto. E essa redução, apesar de uma grande parcela da população ainda não ter aderido ao isolamento, que eu não sei qual é a sua opinião, mas que eu acho que a gente precisa ter. A gente está vendo aí leitos de hospitais cada vez mais lotados, UTIs, cirurgias tendo de ser adiadas porque não são consideradas tão urgentes, mas a saúde da população está num sério risco. E aí, nesse ponto, além de a gente conseguir diminuir esses traumas por acidentes, ficar em casa, acho que talvez hoje é uma das melhores opções, não é não? O que você está falando tem tudo a ver, né? Hoje, ou ontem, ou foi hoje de manhã, eu vi uma notícia que falou assim, o primeiro caso documentado de falta de leito, primeira morte por falta de leito de UTI. Sim. Então, já assim, as UTIs estão com 90% ou mais de lotação, né? O prefeito Covas está colocando lockdown, vai adiantar todos os feriados, né, para reduzir realmente a circulação de pessoas na cidade. A gente está numa situação bem crítica atual. Correto. E não tem outra coisa que a gente possa fazer do que ficar em casa e tomar os cuidados, né? Sem querer entrar em discussão política, nada disso, Verdade. mas assim, primeiro você tem que estar vivo, né? Depois você tem que ter trabalho, você tem que ter, obviamente que sem trabalho você vai ter dificuldades, né? Toda aquela coisa, mas primeiro, né, tem uma hierarquia as coisas, né? Se a gente não fizer isso, nós vamos ter problemas muito sérios. Eu acho que não é um momento de discussão, seria um momento de união, de deixar a política de lado e realmente entender que a coisa está muito séria, muito grave, né? E se a gente ficar politizando isso, né, você vai ter defesa para os dois lados, para quem queira defender qualquer um dos lados, que são lados, muitas vezes, com visão egoísta da coisa. Com certeza. Né? A visão que é egoísta não é uma visão unificada, e é o que a gente está precisando agora.
né, unificar essa ideia realmente de colaborativa, né, que todos nós somos uma coisa só, a vida de uma pessoa influencia na vida da outra, direto ou indiretamente, né? Aquela história verdadeira, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo ambiente. Uns estão num barco um pouco mais favorável, os outros estão num barco bem difícil, e a gente vai ter que ajudar essas pessoas que estão em condição mais difícil, né? Os que estão numa condição mais favorável, tentar, de alguma maneira, dar sua contribuição para tentar manter um equilíbrio aí para que a gente possa seguir adiante. Eu acho que é isso, né? Manter energia positiva na mente. Eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer. Não entrar em desespero, né? Quem acredita em Deus reza bastante, né? Quem não acredita põe energia positiva para frente, né? Encontra o seu eu interior, aquela força para seguir. E vamos lá, vamos tentar um ajudar o outro na medida que a gente puder, né? Verdade. Essas atitudes. Eu acho que é por aí. Com certeza, concordo e assino embaixo. Professor, hoje a gente chega por aqui. Tem algum assunto que queira abordar que eu não falei? Fica à vontade. Eu acho que é isso, né? Essa mensagem de união que a gente precisa ter, de colaboração. Vamos, assim, a gente precisa seguir algum guia. O guia que a gente segue é o da ciência, né? A medicina segue o guia da ciência, do bom senso, né? Da vida, da preservação pela vida. Eu acho que esse tem que ser o nosso discurso. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela entrevista. Semana que vem a gente volta a falar. É isso, um abraço, até mais. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor de São Caetano do Sul, falou com você.